Vamos lá, dando continuidade. Na terceira questão, ele quer saber qual é o valor de K. Ele dá x² menos 8x mais K igual a zero. Então, ele quer saber qual o valor de K para que essa equação tenha duas raízes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os coeficientes. Quem vai ser o valor de A, de B e de C? Só relembrando, quando o x está sozinho, é como se tivesse quem? O número 1. Então, o valor de A é igual a 1. O valor de B vai ser quem? Menos 8. E o valor de C vai ser quem? A minha letrinha aqui, ó, K. Então, C é igual a K. Identifiquei quem são os coeficientes numéricos da equação do segundo grau. Agora, eu vou utilizar a fórmula de delta. Então, nós temos aqui, ó, só para relembrar, delta é igual a B² menos 4AC. Então, eu vou pegar esses valores que estão aqui e substituir nessa fórmula aqui, ó. B² menos 4AC. Vamos lá. Para que tenha duas raízes, eu vou dizer que essa equação aqui é igual a zero. Então, eu coloquei ela novamente aqui, ó. B² menos 4AC igual a zero. Porque o meu delta é igual a zero. Transformei isso daqui e coloquei igual a zero, eu vou substituir os valores. B² B não é menos 8? Então, fica menos 8 ao quadrado. Repete o sinal de menos, repete o 4. O valor de A, quem é o valor de A que a gente encontrou aqui, ó? A igual a 1. Então, no lugar desse A aqui, eu vou colocar o número 1. Vezes C. Quem é o valor de C lá em cima, ó? C é igual a K. Então, no lugar desse C, eu vou colocar a letrinha K. Igual a zero. Terminei de substituir, agora eu vou fazer as operações. Menos 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Vai ficar positivo aqui, ó. Menos 8 ao quadrado é igual a 64 positivo. Faço logo o jogo de sinais, ó. Menos com mais aqui, menos. Menos com esse mais também daqui, fica menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes K, 4K. Igual a zero. Então, eu tenho 64 menos 4K igual a zero. Se a gente analisar, a gente vai ter uma equação do primeiro grau. Como se resolve? Quem tem letra para um lado e quem não tem para o outro. Como menos 4K, ele está aqui, ó, como a variável, ele fica antes da igualdade. Se ele fica antes da igualdade e não troca de lugar, eu também não troco de sinal, eu só repito, ó, menos 4K. Repetir. Coloquei o sinal de igualdade. Agora, esse 64 aqui, ele tem alguma letrinha perto dele? Não. Então, ele vai trocar de lugar. Se ele está positivo, ele vem negativo. Fica menos 64. Só que aqui eu tenho menos 4K igual a menos 64. Lembra que esse valor aqui não pode ficar negativo, porque ele está perto da letrinha? O que é que a gente faz para ele ficar positivo? Multiplica por menos 1. Então, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, quem está negativo fica positivo e quem está positivo fica negativo. Troca-se o sinal. Aqui não está menos 4K? Fica mais 4K. Repete o sinal de igualdade. Aqui não está menos 64? Fica o que agora? 64. Multipliquei por menos 1, fica 4K igual a 64. Agora eu resolvo, ó. K é igual a 64 dividido por 4. Não estava multiplicando? Vai passar o quê? Dividindo. 64 dividido por 4 é igual a 16. Então, K precisa ser igual a 16. Vamos lá. Na quarta questão, ele diz que ele nos dá a seguinte equação. X, 5x² menos 4x mais 2m, certo? E ele quer saber qual o valor de m para que essa equação tenha duas raízes reais e diferentes. Para ter duas raízes reais e diferentes, o delta precisa ser o quê? Maior que zero. Logo, eu vou colocar logo assim, ó. Quem é a fórmula do delta? B² menos 4AC. Ele não precisa ser maior que zero? Então, coloca logo, ó, maior que zero.
certo? Eu já montei aqui o meu problema. Agora eu vou fazer o quê? Vou só substituir. Quem é o valor de B? Olhando aqui, ó. B vai ser igual a quem? A menos 4, certo? Quem é o valor de B? Menos 4. Então, aqui vai ficar B ao quadrado, fica menos 4 ao quadrado. Repetir o sinal de menos, repetir o número 4, vezes A. Quem é o valor de A? Bem aqui, ó. A vai ser igual a quem? 5. Então, no lugar dessa letrinha A, eu vou colocar quem? 5. Vezes o valor de C. Quem vai ser o valor de C, ó? C. 2M. Então, no lugar desse C, eu vou colocar 2M maior que 0. Montei o meu problema. Agora, eu vou resolver, ó. Menos 4 ao quadrado dá quanto? Menos 4 vezes menos 4, igual a 16. Agora, eu faço o jogo de sinal, ó. Menos com mais o 5, que ele tá positivo, fica menos. E esse menos com mais o 2, que tá positivo, fica menos. Certo? Coloca aqui, ó, o resultado final. Agora, eu multiplico. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40M. 40M. Maior que quem? Que 0. Agora, eu vou ter uma equação do primeiro grau novamente. 16 menos 40M maior que 0. Perdão, é inequação. Resolve da mesma forma que a equação. Quem tem letra antes do sinal e quem não tem depois. Então, quem é que tem letra aqui, ó? 40M. Ele já não está no canto certo? Eu só repito, ó. Ele não está negativo? Então, repete o menos e o 40M. Coloca o sinal de maior. E agora, quem é que vem para depois? O 16. Como ele não tem letra, ele está positivo, ele vem para cá o quê, ó? Negativo. Então, fica menos 40M maior que menos 16. Lembra lá da outra questão? Esse número aqui, ó, o menos 40, que está perto da variável m, ele pode ficar negativo? Não. Então, a gente vai multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, o sinal troca. Quem está negativo fica positivo e quem está positivo fica negativo. E nesse caso aqui, tia, ó, o sinal de desigualdade muda? Muda também. Menos 40M, quando eu multiplico por menos 1, fica mais 40M. O sinal de maior, quando eu multiplico por menos 1, ele vira o quê, ó? Menor. Ele troca o sentido. Aqui estava maior, multipliquei por menos 1, agora ficou o quê? Menor. E o menos 16, quando eu multiplico por menos 1, fica mais 16. Agora eu tenho 40M menor que 16. O que é que eu vou fazer agora? Quero encontrar só o valor de M, ó. Repito ele aqui sozinho. O sinal é de menor. O 16, quem é que vem pra cá dividindo, ó? 40 não tá multiplicando? Ele vem pra cá dividindo. Então, fica M menor que 16 sobre 40. Dá pra dividir? Dá, mas fica um número muito decimal, muito pequenininho. Então, vamos fazer o quê? Simplificar. Simplificar 16 por 8 e 40 por 8. 16 por 8, 2. E 40 dividido por 8, 5. Então, M é menor que 2 quintos. E a gente fecha a correção por aqui.